Saúde em dia inclui cirurgia. Rimou, né? Nós vamos falar hoje sobre drenagem pós-cirúrgica. E quem vai conversar comigo é uma craque, Verônica Machado, fisioterapeuta. A gente vai falar cada uma. Verônica! Ah, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar tudo, né? Sim. Falar do meu braço. Tudo sobre drenagem linfática. E olha, o povo quer saber, porque o tanto de gente fazendo cirurgia, né? Com certeza. Vamos lá pro set? Vamos embora. Você já fez alguma cirurgia? Se fez drenagem depois? Se não fez, aconteceu alguma coisa? Eu tô aqui com a especialista no assunto, que é a Verônica, e ela vai me contar um pouco sobre isso. Para que serve a drenagem? Então, a drenagem ela é um recurso manual que vai auxiliar muito a recuperação do paciente que se submete a uma cirurgia plástica. O principal objetivo da drenagem vai ser retirar o líquido que se forma, que se acumula após um procedimento. Como o procedimento ele é muito traumático, é normal a gente ter um extravasamento de sangue, extravasamento de líquido. Então a drenagem linfática ela vai auxiliar nessa remoção desse fluido em excesso. Então quando você, por exemplo, no caso do meu braço que eu operei, que você sabe, quando eu aperto assim, mais ainda antes, aí sentia ele inchado, duro, como se fossem umas bolas mais duras. Isso aí é que a drenagem dilui, vamos dizer assim? Sim. Quando a gente faz o procedimento, a gente tem o período de cicatrização, né? Então, essa primeira fase da cicatrização ela é caracterizada pela presença do edema. Esse processo inflamatório, ele tem junto esse edema. Então, quando a gente realiza a drenagem, a gente consegue mobilizar mesmo esse líquido, né, para dentro dos vasos linfáticos e com isso a gente recupera melhor esse paciente. Ó, hoje mesmo eu escutei 3 coisas distintas. Uma, eu quando faço a minha drenagem, que eu fiz uma cirurgia de abdômen, a minha fisioterapeuta põe pano quente e massageia, chega até a doer. A outra fala, eu fiz minha cirurgia de mama e põe gelo e faz massagem e tá doendo, continua doendo mais ainda. Afinal, o que é certo? Então, muitas pessoas confundem a drenagem linfática com outras técnicas de massagem, né? Então é comum a pessoa chegar no consultório com uma queixa de gordura, de celulite e pedir uma drenagem. Quando a gente tem um processo inflamatório, o calor não pode ser Não, mas essa era uma abdominoplastia. Pois é. Então, colocar uma bolsa de água quente e massagear até provocar dor, isso não é uma drenagem linfática manual. Isso é uma massagem modeladora. O objetivo é trabalhar a gordura localizada e não que não é o caso, ela acabou de passar por um bisturi. Exatamente, não esse excesso de líquido. A gente tem que entender que o sistema linfático ele é muito superficial e depois de um procedimento cirúrgico, todo movimento brusco, vigoroso pode prejudicar a recuperação do paciente. Então essa é uma das coisas que não se pode fazer. Não se pode fazer. E se não fizer, por exemplo, se a pessoa fez uma abdominoplastia, se fez mama, o que for, e se ela não fizer drenagem, ela tem algum tipo de prejuízo ou só retarda o desinchar? Retarda o desinchar e ela pode sim ter algum tipo de prejuízo, porque o excesso desse líquido que fica acumulado no organismo, ele pode se encapsular e pode desenvolver outros tipos de complicações, né? Ela pode desenvolver uma fibrose, uma aderência cicatricial. Então, o excesso
pode ser prejudicial no sentido, né, de levar essas intercorrências. Quando você faz sua drenagem em qualquer tipo de cirurgia, que tipo de recurso você usa nessa maletinha mágica? Então, associado ao recurso da drenagem linfática, o fisioterapeuta ele tem outros recursos que podem ser utilizados, né? A gente tem, por exemplo, o laser de baixa potência, que é um equipamento que vai auxiliar também nesse processo inflamatório, nesse processo de cicatrização. Ele leva analgesia, né? Ou seja, ele vai reduzir a dor, ele vai contribuir também para o processo da cicatriz em si, favorecendo o fechamento dessa cicatriz. Ele tem luz, ele é o quê? Sim, ele tem luz, né? Aqui a gente tem tanto o laser vermelho quanto o infravermelho. Todos os dois têm ação terapêutica, ações um pouco diferentes quando a gente pensa no processo da cicatrização. E ele tem uma luzinha, que quando a gente aplica sobre o local, Entendi. ela vai ter um efeito específico. Entendi. Né? Um outro recurso que a gente utiliza muito, que tem sido muito difundido no pós-operatório, é o taping, mais conhecido como kinesio tape, ou a bandagem elástica funcional, né? Ela nada mais é do que uma bandagem de algodão e a gente faz cortes específicos, né, que vão auxiliar também a drenagem fisiológica. Então, o paciente ele vai ficar com essas fitas no local da cirurgia e essa fita ela vai ter uma ação, né, de auxiliar 24 horas a drenagem linfática. Então, quando você põe, por exemplo, se for uma lipo abdominal, você põe de alguma maneira com um corte específico e aquilo ali vai melhorar o líquido entre a pele e o músculo. Entre a pele e o tecido que foi removido, né? Então a gente coloca, tem um corte no sentido da drenagem linfática e ele é como se elevasse a pele e favorecesse a absorção desse líquido para dentro dos vasos linfáticos. Gente, eu ia achar que isso era para tudo, para enrolar pé, calcanhar, mas para fazer drenagem jamais, sim. jamais. Realmente ele é muito utilizado dentro da área da ortopedia, né? Já bastante difundido, mas dentro do pós-operatório de cirurgia plástica a gente tem essas aplicações, tanto linfática quanto contensiva. E tem aquele que tem um gelzinho. O ultrassom terapêutico, ele é um recurso bastante antigo dentro da área da fisioterapia, mas ainda assim muito utilizado também no tratamento de algumas alterações que podem acontecer depois de uma cirurgia plástica. Verônica, tem gente que demora mais do que outros ou é o tipo de cirurgia que é mais complexa do que a outra? As duas coisas, né? Quanto maior a complexidade da cirurgia, maior o trauma, mais tempo esse paciente vai ter para se recuperar, mas também cada organismo ele responde de uma forma individualizada. Então, em dois pacientes distintos que fizeram a mesma cirurgia, eu posso ter respostas fisiológicas diferentes. Então, isso pode ser variável também. Mas significa também que tem cirurgia que é mais complexa, né? Sim, com certeza. Por exemplo, eu sei que essa do meu braço é uma cirurgia mais chata, mais complexa, mais tensa. Isso, a braquioplastia, né, que é essa cirurgia do braço, ela é mais complexa porque a gente tem tanto a remoção do tecido gorduroso quanto do excesso de pele. É uma região que provoca muito atrito por estar próximo à axila. Então, tudo isso é um pouco mais complexo com relação à recuperação. Como diz a minha neta, vó, não faz mais essa cirurgia, não? Mas eu fiquei satisfeita e não faço mais não, porque ela é bem chatinha mais do que dolorida. E eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pela equipe com a qual você trabalha. E dizer que a Verônica é um nome que eu também conheço bem aqui em Brasília e recomendo. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de ter
podido falar um pouquinho sobre o trabalho da fisioterapia dermatofuncional e me coloco à disposição de todos aqueles que tiverem alguma dúvida, né? Lembrando que a drenagem ela não é só um recurso para pós-cirúrgico, mas quando empregada no pós-operatório ela vai ter muitos benefícios aí para o paciente. Efeitos positivos. Obrigada e a gente fica por aqui. Saúde só e se for em dia.